Vamos, galera, estamos aqui entrando aqui para mais uma live aqui da Soundtrain aqui. Vou chamar já já meu amigo Henrique aí para a gente falar sobre essas questões aí da instalação, né? Os procedimentos aí que tem que ser seguidos aí na hora de fazer uma instalação para facilitar aí o passo a passo para a turma aí. O Henrique já está entrando aqui, o Fábio já entrou aqui. Deixa eu aceitar o rapaz aqui. Cadê? Vamos lá. Fabiozão, acho que tá na rua aí, vai ser até mais legal, porque a gente pode mostrar aí, né, na prática aí ele é um local, aí o homem aí, ó. Tá indo nos telhados aí da vida. Maravilha, bom dia a todos aí. Estamos hoje aqui direto da usina. Trouxe um tripézinho aqui para ajudar a gente nessa live. Bacana, hein? Aí, ó. O pessoal Chama a vai, galera. Henrique, vamos chamando a galera aí, preparando aí para começar mais essa Conteúdo. Vocês turma estão de me ouvindo conhecimento bem? aqui. Aqui tá um pouco ventando, eu coloquei o microfonezinho. Tá bem aí? Tá ouvindo legal? Para mim aqui tá bom. Ok. Vamos mandar foguetinho para Qual- geral, que hoje a live vai bombar. Esse horário tá prometendo. O nosso tema aí hoje, vamos reforçar aqui com o pessoal. Deixa eu pegar aqui. Eu estou sendo meu computador aqui, Henrique. Você Aham. puxa aí o tema aí para nós, procedimento de Isso, eu tô instalação. sem o tema aqui, vocês vão passando os tópicos para a gente ir debatendo, né? Vamos aqui, o Henrique já vai falar aqui. Perfeito. Enquanto isso, a turma vai entrando aí para a gente poder. E aí, esse telhadozão aí, fazendo alguma manutenção aí? Como que é aí? Estamos fazendo um upgrade aqui, né? Aqui nós estamos Uhum. fazendo aí uma ampliação do sistema aqui do cliente. Já existia um outro sistema, já tem um sistema lá em cima, né? Já tem lá cerca de 300 módulos. Aí está fazendo um upgrade aqui de mais 170 módulos. Aí eu vou mostrar para vocês aqui. Tem nesse telhado, no outro telhado ao outro lado ao sul e um outro ao leste, né? Ele otimizou, aproveitou o restante dos telhados que ainda tinha. Mas o melhor telhado que ele tinha mesmo era lá em cima, ao norte. Já está todo lotado de painéis e já está em funcionamento, né? Fazendo aqui Bom. uma ampliação para ver se atende aí, chega aos 80% do estabelecimento, já que aqui é um atacadão, né? É um centro de distribuição aí também que tem grande fator de consumo. Bacana. E aí, no caso, ele teve que fazer alguma alteração no projeto, nesse caso aí especificamente, Fábio, aí para poder fazer essa ampliação, já estava, quando fez Não, o primeiro projeto, já já estava. teve que fazer um novo parecer de acesso, né? Teve que fazer da entrada e fazer um novo parecer de acesso, já que o primeiro projeto já tinha sido contemplado e organizado, concluído tudo. Só que realmente ele ainda tinha capacidade, não foi necessário, por exemplo, vou mostrar para vocês já, a subestação dele. Aí não foi necessário fazer ampliação da subestação, somente o upgrade ali da parte fotovoltaica, o que é diferente em alguns casos aí, né? Quando a gente tem, por exemplo, o cliente quer colocar uma carga que ele ainda não tem, aí já tem que fazer toda uma consultoria também, aumento de carga na parte de subestação do cliente, né, Henrique? A gente tem clientes grupo A também diferentes aí a forma de trabalhar e dimensionar, né? Sim. Ainda mostrar na prática aí, mas qual que é o tema aí, Henrique? Deixa eu ir aqui no meu computador aqui, que aí eu. Análise preliminar de risco. Serviço, né? Exato, é isso mesmo, né? O nosso tema hoje ele é rotina de trabalho na instalação fotovoltaica, né? Então, acho que assim, o que se começa a analisar antes de fazer propriamente dita a parte da instalação? Eu já tive casos aí junto com o Fábio que nós já levamos, de repente, quase que meio período ou mais, só para analisar como que seria realizar o trabalho, a parte da linha de vida para poder amarrar uma corda, segurar a Então, galera. Henrique, só para Exato, né? poder pontuar de novo aqui com a galera. Análises preliminares antes da instalação, é Antes isso? da instalação, Esse exatamente. As é o análises, o que, tema que de a gente hoje. precisa Uhum. analisar para poder chegar e ter uma instalação coesa, uma instalação dentro do controle, né? Que o que a gente mais quer é que tenhamos segurança e que tenhamos situações programadas. Nada saia dentro da programação, né, Henrique? Para isso a gente tem uma boa engenharia, tem um bom procedimento, um processo de execução perfeito, né? Então, ali embaixo nós temos outra parte da usina, né?
Nós temos uma parte dela aqui alocada no telhado leste e ali na segunda parte do telhado sul, né? Tem uma inclinaçãozinha sul aqui, mas ainda tem uma boa geração, segundo os simuladores. Então, a gente começa falando então aí desses procedimentos na hora de execução, né? Na hora da execução dos sistemas de energia solar, né? É um item de grande preocupação aí para a gente, né, Henrique? A execução propriamente dita, né? É um momento, até para quem está entrando no mercado, de maior, talvez a maior ansiedade do novo integrador, do novo instalador, é o momento da instalação, né? E por onde começar essa instalação, então? Já que grande parte do pessoal considera... Tá ruim o áudio? Lá. Deixa eu só. Então, por onde começar aí essa situação de instalação aí, né? A gente tem alguns procedimentos que a gente considera rotineiro na hora dessa instalação, né? Dentre eles aí, desde o primeiro momento ali, quando o instalador, o profissional chegou ao local, ele deve já observar ali as possibilidades ali, as situações de risco, né, Henrique? Ali a gente começa normalmente com análise preliminar dos trabalhos a serem executados e da segurança no local, né? Observando aí se tem risco de queda do telhado, se tem risco de até sobrepeso sobre o telhado ali, roteirizando, imaginando ali, tendo uma visão prévia de como serão os procedimentos de trabalho naquela instalação, né? Já que cada casa é um caso, né? Cada casa é um caso, né? Cada local onde a gente chega para instalar o sistema de energia solar, a gente encontra dificuldades diferentes, a gente encontra características ali da edificação com suas particularidades. Então, cada local onde a gente vai instalar realmente tem as suas particularidades que devem ser observadas ali, né? E o bom profissional, né, Henrique, municiado aí das estratégias que são abordadas aí na NR35 para trabalho em altura, na NR10 para trabalhos com eletricidade, ele vai fazer uma análise, já que essa análise... Suporte não, né, mano? Suporte. Então, já que essa análise ela é especificada lá dentro da norma, né? É importante que essa parte que a gente está falando aqui hoje, ela é exigida dentro das normas de autorização de trabalho. No caso aí, NR10 e NR35. Então, é muito importante que se saiba esse roteiro, esse modus operandi, né, Henrique? Então, quando se chega na obra, deve-se ter ali, fazer uma análise preliminar dos riscos existentes no canteiro ali, possibilitando assim, buscar soluções, seja uma linha de vida, seja um equipamento, um reforço de telhado, né, Henrique? Chegando a situações da gente pedindo reforço de telhado para o cliente para poder atender a situação. Então, no primeiro momento é que a gente vai entender ali qual vai ser a estratégia de trabalho, quais os EPIs, quais os equipamentos que a gente vai utilizar para diminuir os riscos no local e, principalmente ali, eu digo que entre essas rotinas, esse primeiro atendimento ali, a gente tem principalmente que conferir o material, né, Henrique? Dentre essas rotinas ali, uma das primeiras deve ser, então, conferir o material, conferir a segurança no local e estrategiar uma rotina, um processo de trabalho, onde você já vai direcionar para cada um ali envolvido na atividade quais vão ser as suas atribuições, quais vão ser as suas atividades, né? Então a gente coloca isso de forma global, mas pode ser que você vai numa instalação e ela vai durar só um dia. Mas você pode pegar uma instalação como essa nossa aqui, ó, que vai te demandar aí 15, 20, 40 dias de mão de obra, 40 dias de organização, né? Aí, nesse momento, a gente denomina aí, né, Henrique? A gente monta os cronogramas de trabalho, né? Que vão ser os nossos nortes aí nessa organização do trabalho, né, Henrique? Isso, exatamente. E aí, nesses cronogramas, né, vamos lá, o cara já fez a análise preliminar de riscos, ele, nessa análise preliminar de riscos, vai envolver ele entender como que ele vai subir essa placa, qual que é o risco, já pegar estratégias das etapas, né? Como é que vai ser fixado o parafuso, como é que vamos subir esses módulos, por onde é que vamos passar a parte de fiação,
da fiação, né? Todas essas situações têm que ser vistas no primeiro momento ali, para se ter noção dos custos que podem vir a ser agregados e até mesmo as inviabilidades, né, Henrique? Tem lugares que a gente chega que tem inviabilidades, de repente não vai dar para colocar conforme está no projeto, tem que escolher o telhado, né? Então tudo a gente vai descobrir nessa análise preliminar. Exatamente. E aí você, nessa análise preliminar de trabalho, né, eu já vejo que você, uma vez que você avaliou a parte de risco, agora você vai para as opções em que você tem, por exemplo, cara, beleza, eu preciso de um caminhão MUC, aqui não tem outro jeito para subir as placas, não dá para colocar um andaime, e eu preciso colocar um caminhão MUC aí, né? Se isso for uma situação de condomínios, por exemplo, você vai ter que verificar até a questão de isolar a rua, de repente chamar até a polícia militar. Exatamente. A gente já teve situações em Águas Claras, por exemplo. Ali em Águas Claras a gente sabe que tem várias pistas de mão única, que a gente teve que fazer uma operação em parceria com o Detran, né? Tivemos que fazer um pedido no Detran, esperar eles darem a data coesa e marcaram amanhã de sábado e falaram, ó, vocês têm de 10 da manhã a 1 da tarde, é o período que a gente vai estar interditado. Se não fizer a operação nesse momento, vocês tomariam a multa, né, para poder manter a via interditada. Então, tem situações que vão exigir extrema logística, né? Exatamente. Contando justamente com as autoridades aí. E essa questão, se não for levantada até inclusive no orçamento, o cara já leva uma tinta grande aí. Por quê? Porque você vai ter equipe parada, você pagou passagem, alimentação para a sua equipe, a equipe chegou lá, não podia, o caminhão não estava programado da forma correta para poder chegar lá num determinado horário, entendeu? Ou não, tinha carro estacionado em vaga de idoso, vaga de deficiente, e aí não estava esse espaço disponibilizado. Então, tudo isso tem que ser feito até antes de fazer, entrar de fato no fechamento com o cliente. Acredito que tem que botar, sim, a análise preliminar de riscos e a análise preliminar de trabalho, porque isso pode te causar prejuízo financeiro ou, de fato, inviabilizar o projeto, tá? Assim como as questões de sombreamento, seja, por exemplo, ali o Fábio mostrou um espaço ali que você tem a borda da estrutura metálica, né? Aquilo ali pode afetar o sombreamento. Então, às vezes o camarada projetou baseado só no espaço físico que tinha, mas ele não contabilizou que em partes do dia, né, devido ao deslocamento do sol, você teria o sombreamento por conta daquelas bordas ali, dessas bordas metálicas, e aí você de repente vê que aquela quantidade de placa não cabe. E aí, qual que é a alternativa que você pode ter? Não, vamos trocar por uma placa mais potente, né? Para tentar diminuir o espaço. Exatamente. A situação, por exemplo, aqui desse nosso cliente, ó, a gente vê que ele tem ainda espaço sobressalente para colocar mais módulos, só que realmente esse telhado aqui ele é muito atingido com sombreamento. Então foi observado isso aqui durante a vistoria e que esse sombreamento agride ali aquela região, aquele horizonte ali até as 9h30, né? Então vimos ali um limite desse sombreamento e definimos a partir disso qual seria a área útil para a gente tirar o máximo de aproveitamento. Sendo que a engenharia já tinha observado essas condições e simulado a perda de energia nesse telhado por conta desses sombreamentos ali antes das 10 e depois das 3. Então isso já foi considerado no cálculo, né, que tem que ser observado anteriormente para poder corrigir e entregar a mesma quantidade de energia final para o cliente, claro, colocando ali mais módulos, colocando mais potência para poder gerar no intervalo de sol pleno, né? Exato. E aí, além de toda essa parafernália que a gente falou e que com certeza ainda tem mais algumas coisinhas, por exemplo, como checar as minhas ferramentas. Minhas ferramentas estão em dia. Exato. Quais as ferramentas que eu vou usar nessa atividade? Estou com todas elas aqui. Né? Eu aumentei o meu efetivo, porque às vezes o cara pensa, não é só colocar mais pessoas e eu executo o serviço mais rápido. Mas aí a pergunta é, tu vai ter ferramenta para todo mundo aí? Se você aumentar a equipe, você vai ter ferramenta para todos? Né? Então, então, Henrique, né?
o Henrique e o Fábio, você já deve ter vivenciado isso. Às vezes não é aumentar a equipe, às vezes é planejar melhor o serviço com a equipe que você tem. Porque você está Exato. aumentando para ficar mais, vamos dizer, gente ociosa, sendo que talvez se ajustasse um planejamento melhor, colocasse, né, toda uma programação certa, você conseguiria manter a eficiência que você tem com a mesma equipe, né? Então, às vezes falta planejamento e a gente sabe muito bem, eu estou falando na questão do mundo solar, mas a gente, em qualquer setor, quando falta planejamento, você perde tempo. Não adianta. Então, às vezes é melhor você perder um pouco de mais tempo planejando o projeto, né, fazendo essa preliminar análise aí de tudo que vai acontecer, né? A gente está falando aqui vamos falar de análise de risco, né, preliminar de trabalho também, análise preliminar de trabalho também, mas como o Fábio já está aí no momento aí numa instalação, né, a gente está assim, vivendo na prática aí, você já ter a noção antes de começar o serviço, o que já tem que ser observado ali. E aí ele começou falando aqui para a turma que está entrando agora sobre a questão da análise de riscos, né, Fábio? Então você já deu quem não pegou essa partezinha, volta daqui a pouco no vídeo aí, Exato. que vai estar explicando isso Os daí. primeiros passos, né? Análise preliminar de risco, análise preliminar de trabalho e conferir o material, né? Conferir ali se esse material é condizente com o tipo de telhado, se ele vai caber no telhado, ver se o projeto casa com o estabelecimento, né? Sim, a análise preliminar de trabalho, Fábio, seria justamente avaliar a situação de como vai ser fixado os suportes, a parte ali de É um instalação elétrica. momento onde o profissional ali vai estrategiar como é que ele vai executar o serviço, né? Onde ele já vai definir ali quem é que vai fazer, já vai definir ali o procedimento. Primeiro vamos tirar as telhas, ou primeiro vamos organizar isso aqui, vamos primeiro fixar os parafusos, depois vamos fazer isso. Então, cada situação ela vai demandar uma estratégia, né? Isso que é importante, por isso é importante o profissional ter uma certa experiência, ter uma certa expertise, seja já está bem preparado com o treinamento de NR10, NR35, entender bastante de material, se puder, já tiver alguma experiência de telhado, né? Tudo isso vai facilitar na hora de estrategiar esse trabalho. Propriamente é isso, é criar uma estratégia para fazer o trabalho, né? Essa análise preliminar do trabalho, no caso. Sim. E aí, no caso, depois tem um relatório diário de andamento, né? Exato. Como que hoje você trabalha em relação a esse relatório diário aí? Você tem a Justec tem um modelo de planilha, ou que o instalador anota né? Tem um papelzinho ali, ele vai anotando, explica gente, para né, a turma aí. eu coloco assim, de modo para todos, para englobar, uma coisa mais funcional, realmente é um relatório, passar ali para o teu contratante, a pessoa que seja, ou que você seja o empreendedor, que você tenha relatado ali, pelo menos para você ter um controle, um diário de obra, né? De repente você fez num dia só, você relata lá feito e concluído, mas de repente você vai levar mais dias, como é o caso aqui, você tem que estar informando para o seu gestor, para o seu contratante, como é que está a coisa. Aqui na Justec, bem interessante, talvez não seja o padrão, mas a gente usa do aplicativo, né? A gente utiliza o aplicativo, até o que o Henrique tinha indicado no outro dia, o Alvo, onde os meus técnicos, eu crio um OS, né? Crio a ordem de serviço para os técnicos, e o técnico ele vai preenchendo aquela ordem de serviço ali. Primeiramente, justamente dentro da ordem de serviço, tem esse procedimento. Chegou na obra, é o primeiro dia na obra, primeiro vai preencher o formulário de análise preliminar de risco, análise preliminar de trabalho. Dentro da análise preliminar de trabalho tem um checklist para ele verificar se os materiais estão coesos, né? E ali dentro do aplicativo a gente já conseguiu construir uma dinâmica bem legal. Porque logo após esse procedimento dos preenchimentos ali, dessas primeiras perguntinhas básicas, que ele vai perguntar qual tipo de telhado, qual a conduta de segurança que foi abordada e tal. Dentro daqueles procedimentos ali, ele já vai listar o material que ele precisa e no final do dia, o técnico, para finalizar essa atividade, encerrar essa atividade, ou pausá-la, né, que ele pode encerrar ela para caber a atividade, ou ele pode pausar a atividade. Eu vou continuar amanhã, eu vou continuar na próxima visita. Então ele faz um relatório, um relato, né? Um relato simples ali e conclui. Sendo que esse sistema ele ainda me auxilia, me permite criar vários formulários, né? Então eu já tenho formulários pré-estabelecidos ali para o checklist, que eu acho que é o próximo ponto aí que a gente vai tratar, né? Justamente o checklist ali, ele vai me servir para ter
as condições do que foi pré-estabelecido, né? O que foi combinado de ser feito e o que está sendo concluído, né? Então, o checklist ele vai ter ali todos os pontos, todas as situações que foram pré-estabelecidas, por exemplo, em projeto ou no combinado diretamente com o cliente, e a gente vai conferir no momento final ou com o passar dos dias ali, né? A gente vai vendo esse checklist sendo preenchido. É porque, na verdade, quando a gente fala de checklist, você tem checklist em várias etapas. Exato. Por exemplo, antes da obra se iniciar, você tem Eu vou que ter fechar aqui a câmera rapidinho, vou lá para baixo para a gente ver a subestação de entrada deles. Beleza. A gente tem um checklist, Rafael, por exemplo, antes de você... fechei a obra com o cliente, nós vamos iniciar esse trabalho. E aí você vai lá com um checklist desde de ferramental que você vai precisar, desde a questão de logística dos seus colaboradores, que às vezes, por exemplo, se você pegar, beleza, eu peguei um negocinho que é perto da minha empresa aqui, é rotineiro, é normal, é fácil para todo mundo, tranquilo. Mas tem casos, por exemplo, você vai pegar um projeto rural de grande porte, o projeto fica 80 quilômetros daqui. Então você tem que, de repente, pensar, cara, será que fica mais barato se eu pagar uma hospedagem para o meu time poder ficar, ou montar um pequeno acampamento lá nessa obra? Em relação ao almoço, é melhor mandar alguém entregar almoço para todo mundo do que esse pessoal ter que sair para se deslocar, perder 20, 30 minutos de deslocamento para buscar uma comida, depois mais 20 para voltar e depois mais 20, 30 para poder comer, e o cara ficou mais cansado do que quando estava trabalhando, né? Então você tem que pensar em diversos cenários, que nem tudo vai só resolver o financeiro, você também tem que pensar no bem-estar ali também, na logística desses colaboradores. Então, cada etapa dessas tem, de fato, que ser montado um checklist. Pode ser adotado um checklist padrão, mas como pode ser adotado também um checklist para perfis de obras distintos. Porque a necessidade de uma obra que é grande e longe da tua base, ela é diferente daquela grande, mais perto da tua base. Assim como é diferente de projetos pequenos e perto da sua base. Deixa eu tirar fazer uma pergunta aqui que eu acho que, né, para a turma que está começando, mas para essa experiência aí, você, Fábio e Henrique, qual que é assim, né, nessas experiências todas que você tem no dia a dia de instalação, né, dessas rotinas ali que você tem que preparar, o que mais fura? Vamos dizer assim, cara, isso é um negócio que sempre você programa, mas sempre dá um errozinho, você falta isso, aí você tem que puxar a equipe de novo para organizar isso. Qual que é a dor mais latente aí que vocês têm durante essas rotinas de trabalho de instalação fotovoltaica? É faltar material, não sei, é chegar e não ter uma escada, é chegar e o cliente não está na casa e vocês não ter ligado e aí o cliente precisa sair, vocês têm que parar o serviço. Conta para a turma aí, para o pessoal entender um pouquinho. Eu acho que uma das maiores dificuldades aí que o Fábio, por exemplo, que atende diversas empresas, deve enfrentar, às vezes é a falta de material ou o material errado, né? Exato. Porque o que acontece, por exemplo, a Digital Connect compra lá as estruturas de fixação da Prati. Aí vamos supor que o Fábio está atendendo um cliente lá que o cara está comprando um kit lá de um fornecedor X aí de outra região. E o cara pediu lá o kit de fixação para telha colonial. Só que telha colonial já tem dois modelos de fixação. Por exemplo, tem um que é parafuso estrutural e você tem um outro modelo que é de gancho. A Digital Connect trabalha com os dois. Tem fornecedor que só trabalha com um. E aí o cara tem aquele kit lá, o cara que está comprando, às vezes iniciando, ou está acostumado a comprar na Digital Connect, de repente faz uma compra em outro, ele já estava acostumado com aquele vendedor que atendia ele, que já sabia o que ele gostava, e aí não prestou atenção nisso. Quando chegou lá, na telhado colonial, a gente só utiliza parafuso estrutural e o cara mandou o de gancho. E aí o que acontece? Você simplesmente não zero instalação, né? Aí acaba, não tem como fazer nada, né? Não tem nada para adiantar, não tem o que fixar. Entendi. Justamente isso aí, né, Henrique? É um procedimento que a gente tem que ver na primeira hora de obra. É uma etapa que a gente tem que saber identificar nos primeiros momentos ali, porque é um item decisivo para continuar o serviço, né? Se não for possível ali, o mais breve possível, é interessante identificar isso para você economizar no custo de mão de obra, almoço, deslocamento, né? Então, se você observa isso já no primeiro momento, já pode ser cancelada a obra ali ou pausada até ser resolvido, né?
Então é importantíssimo fazer essa conferência do material. Mas eu vou além, eu diria que esse nem é o principal problema, Henrique. Eu diria que esse é o segundo principal problema quando a gente chega para fazer adequações. Diria que o primeiro e mais comum, digamos assim, o que mais ocorre é a questão da acomodação dos painéis no telhado, né? Fazer aquele layout do projeto, transcrever ali, quando a gente tem, por exemplo, a dificuldade ali de espaço no telhado, né? Então, acho que uma situação muito mais comum é, por exemplo, uma casa que foi dimensionada lá para uma certa água, X quantidade de telhado, e quando a gente chega lá não dá, não cabe, né? E a gente tem que, na hora ali, fazer uma adaptação. Claro que isso não gera nenhum cancelamento, por exemplo. Isso vai gerar, na verdade, um alinhamento entre o instalador e o projetista, entre o instalador e a engenharia. Ele vai dizer, não coube os 20 painéis nesse telhado, mas cabe 20 aqui e cabe 5 acolá. Aí o engenheiro vai te ajudar a reotimizar isso, rebalancear as strings do inversor. No caso, se for microinversor, já diminui muito os riscos de mudar esse projeto, né, Henrique? Então é bem interessante a gente entender que vai chegar na obra, tem que conferir as situações, tem que conferir, fazer análise preliminar de serviço e com ela já conferir essas situações de medida do telhado, onde é que vai caber, como é que vai ficar o layout. Não vou deixar corredores entre os painéis, né? Todas essas situações têm que ser pensadas ali no primeiro momento, na hora do planejamento da atividade. Vou mostrar aqui para vocês os inversores, né? Aqui a gente já tem 3 inversores, já é um kit bem robusto aí, um kit com inversor de 75 kW, um de 65 e um de 25, totalizando aí 160 kW já instalado. E a gente vai instalar mais um bichão desse daqui de 60, certo? Ele tem ali já uma subestação aérea, né, com um transformador aí mais robusto de 250 kW e um gerador conectado já aqui. Então é bem interessante essa instalação. Ela é uma instalação grande, robusta, mas bem estruturada, né, onde a gente conectou o sistema antes do gerador, coisa que é essencial da gente observar também nesse primeiro momento, quando a gente está dentro de grandes estabelecimentos, dentro de condomínios, principalmente consumidores grupo A, né? A gente deve sempre observar ali se tem, por exemplo, um gerador, um grupo gerador como esse daqui, ó, dentro do estabelecimento do cliente. Às vezes ele pode estar exposto aqui, mas às vezes ele pode estar acomodado no local câmara acústica, por exemplo. A gente deve procurar saber ali com o representante, com o gerente do local, se tem gerador, porque, pois, a conexão dos meus inversores ali, do meu sistema elétrico, ele deve estar sempre antes do gerador do cliente. E normalmente esse gerador ele é instalado lá na entrada do cliente. Então imagina, você que tem um cliente que tem um gerador junto à entrada dele e os teus inversores vão ficar, sei lá, 200, 500 metros desse gerador. Você vai ter que conectar, trazer cabo até lá. De repente você planejou de fazer a conexão no quadro interno do cliente, mas não vai ser possível. Você tem que levar até lá antes do gerador, né? Então são essas coisinhas que a gente deve observar direitinho na análise preliminar, né? Legal. E aí, Fábio, tem uma última etapa aqui da rotina de trabalho na instalação, né, que é a parte de comissionamento. Explica um pouquinho para a turma o que seria esse comissionamento. Comissionamento é realmente o recebimento. Vamos dizer que fizemos o checklist, finalizamos, tudo correto dentro do relatório ali, mas aí vem a etapa de comissionamento, que pode ser feita pela empresa contratante ou pelo teu pessoal mesmo, que é a própria etapa de testes e ensaios, né? A gente vai fazer ali testes de tensão, de funcionamento, algumas simulações ali de funcionamento na prática e principalmente vai se ver a qualidade da instalação, a parte mecânica de fixação, cabeamento, infraestrutura. Então, é no comissionamento que a tua instalação vai ser avaliada, né? É interessante a gente entender que esse comissionamento pode ser feito interno ou pode ser feito externo, como é o caso, por exemplo, algumas situações de grandes usinas e também de condomínios, por exemplo. O cliente contratou a empresa X para fazer a instalação, para fazer a parte de integração de energia solar, mas ele vai contratar um outro perito, ele contrata uma outra empresa para receber esse serviço no final, né? Fazer um serviço de comissionamento, um laudo de comissionamento que vai apontar ali
todas as coerências e possíveis incoerências, alguma coisa que diz respeito à norma, alguma situação que possa vir a trazer risco, né? Então, esse comissionamento, a grosso modo, é uma conferência final de todos os parâmetros e uma liberação para a geração da usina, certo? Em situações de residencial, de menor potência, é muito comum o próprio instalador fazer os testes, ensaios, comissionamento ali durante a própria instalação ou pós-troca do medidor. Mas em grandes estabelecimentos como esse, já é um relatório mais complexo, é um documento técnico, né? Sim, inclusive, por exemplo, aqui em Brasília, as concessionárias não cobram, né, nos projetos abaixo de 70. No Goiás, no Equatorial, No já Goiás, cobra, né? se tu instalar quatro placas, você tem que fazer o comissionamento lá através do time, fazer a foto e mandar isso para eles para você poder pedir a vistoria. Entendeu? Isso, no caso, você entra no próprio site da própria concessionária de energia elétrica? Isso normalmente já tem um formulário padrão, né? Ele já tem ali as informações modelo que eles precisam. Ele tem lá no Goiás, assim, todo concessionário tem suas plataformas, né? No caso lá, que já era Enel e Equatorial, continua o mesmo procedimento, onde você entra dentro da plataforma, coloca as fotos, coloca tudo, cada coisa no seu lugar lá, e aí eles fazem a checagem, eles só vão fazer a vistoria se você já tiver mandado todo esse checklist lá para eles. E aí sim, diferente um pouco aqui da Neoenergia em Brasília, que você basta mandar um e-mail solicitando a vistoria e informando que o serviço está pronto. Beleza. Assim, eu acho que se alguém tem alguma pergunta aí, que a gente, né, já colocou todos os nossos pontos aqui das rotinas de trabalho na instalação, né? E o pessoal que não está participando aí, vamos entrar lá no grupo, que a gente vai, né, passar aí para a turma aí desses checklists aí de entrega aí, né? Mas o pessoal tem que estar lá no grupo. Então a gente vai aguardar um pouquinho aí quem estiver participando da live aí. Entra lá, né, tem um link aí para você entrar no grupo do WhatsApp, que lá a gente continua passando informações, continua ajudando o pessoal da parte de instalação, né, na parte que quem está querendo se ingressar na parte fotovoltaica para poder aprender mais ali com a gente, tá? E também lembrando, acho que você pode só fechar o áudio, por favor, gente, eu estou dando um ecozinho aqui no meu aí, obrigado. E lembrando também que para quem quer se aprofundar mais, para quem quer na prática aprender isso aí que o Fábio passou, a gente também tem o nosso treinamento que agora, né, será em setembro, né? A nossa próxima turma aí. Também tem informações aí, então entra lá no Instagram lá que tem todas as informações da nossa próxima turma aí que vai acontecer em setembro, tá? E aí você vai entendendo, assim, já na prática mesmo, que a gente tem cenários, inclusive, mostrando aqui, tem as planilhas todas lá que vão ser passadas novamente, aí você pode tirar uma dúvida mais específica lá, né, entrar nas plataformas das operadoras ali de concessionárias de energia elétrica, para vocês entenderem como que preenche um comissionamento desse, né, que é toda uma etapa que o instalador precisa entender e saber fazer para entregar um serviço de instalação, né. Então no caso hoje foi um conteúdo mais voltado para a parte técnica daquelas pessoas que têm interesse de realmente executar o serviço ali na parte, né? Acho que não só, é o integrador que tem que contratar, porque acaba que ele é responsável por isso, né? Acho que um pouquinho de cada coisa, né, Henrique? Assim, o que a gente passa aqui, a gente fala assim, mas é só o instalador que interessa esse assunto? Não, gente. O instalador é quem contrata, é o integrador que está contratando o instalador. No final das contas, né, principalmente aqui na análise preliminar de risco, a gente está lidando com vidas, né? Então a gente tem que ter bastante critério, e se acontece alguma coisa, a responsabilidade ali acaba sendo de todos ali, e claro que vai ter uma responsabilidade maior de uma pessoa, mas acaba envolvendo todos ali, e quanto mais você tiver conhecimento para poder fazer com menos risco uma instalação fotovoltaica, que não é uma instalação tão simples assim, precisa de um certo conhecimento, a gente está aqui disponível para ajudar vocês aqui nessa parte do treinamento. E até propriamente dito, Rafael, o projeto de grande porte, tá? Projeto como esse aí que o Fábio está instalando, o vendedor que não tiver conhecimento técnico, que não tiver uma base de conhecimento, ele não consegue vender, tá? Ele pode ter a melhor técnica de venda, a melhor abordagem, mas ele não consegue vender um projeto de grande porte se ele não tiver conhecimento técnico. Porque vai chegar, tem lugares aí que um gerente, um supervisor, ou às vezes o próprio dono de um supermercado desse, ele já almoçou com tanta empresa, ele já conversou com tanto engenheiro, que ele já está entendido. Mais do que muita gente que
está no mercado. Então, se o cara não se preparar, não fizer um treinamentozinho de instalação, um treinamentozinho onde tem a parte técnica, ele não vai passar do projeto residencial, ele pode ter certeza disso. Tá? Se ele não se capacitar para ir para projetos mais robustos, saber conversar sobre a lei, acho que até no residencial é meio que obrigatório. Tá? Mas eu digo assim, quanto maior o grau, quanto maior o tamanho do meu projeto, mais áreas a gente acaba envolvendo e exige mais conhecimento. Tá? Quando você vai para usinas de grande porte, você vai ter que entender de tributação, você vai ter que entender de padrão societário de empresas, você vai ter que entender de cooperativas, de associação, entendeu? Então, assim, se o cara quiser ficar a vida inteira só botando placa no telhado, ele vai ficar e não vai passar disso. Agora, se ele quiser de fato se tornar um especialista, tem que estudar. Eu estou indo para a feira agora, nós vamos fazer, tanto eu quanto o Rafael, a gente vai fazer cobertura lá de algumas etapas lá da feira, lá em São Paulo. Mas, cara, a minha agenda já está lotada para os outros dias durante amanhã. Que eu vou aproveitar que eu já vou estar lá, eu vou estar fazendo capacitação, vou estar fazendo treinamento, porque eu tenho que aproveitar essa oportunidade para poder trazer novidade para o meu time aqui, para abrir novas portas da minha empresa, para colocar nossa empresa num topo mais alto e também poder agregar conhecimento para essa galera que está aqui. Então, assim, a gente não pode parar, estuda o tempo inteiro. Quem não estiver estudando é igual ao telefone, vai vir um novo e você vai ser descartado, não tenha dúvida disso. Isso aí, então, acho que aqui a gente encerra aqui essa live aqui, falando um pouquinho, e amanhã tem mais, né? Aí a gente provavelmente vai ser no mesmo bate-horário aí, para a turma aí, na hora que tá indo para o almoço aí, tá aprendendo, ou tá ali com o seu pratinho ali, pode estar escutando, né, a gente aí, para poder estar adquirindo conhecimento aí, para quem está querendo entrar nessa área aí. Ok? É isso aí. Obrigado, E a live vai Henrique. ficar salva. Quem não assistiu aí, depois pode entrar lá no nosso Instagram aqui da Suntrain aqui, que a live vai estar salva lá. Beleza? Bom almoço aí para quem não comeu. Para quem já vai voltar para o serviço, bom trabalho. Vamos nessa. Vamos lá, um abraço para todos.